lições sobre a figueira estéril. A gente está num ano sobre ano da frutificação. E às vezes ainda a gente está patinando em frutificar, tem algumas dificuldades na frutificação. Tem muita gente ainda que, puxa, eu estou vivendo, não estou vendo ainda os frutos, eu não estou percebendo algo acontecer daquilo que o pastor falou, da profecia sobre o ano da frutificação. Então eu queria, talvez por quê? E eu queria tirar lições sobre a figueira estéril, e o texto se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 13. Eu queria ler do versículo 1, a parábola começa, a lição do versículo 6, mas eu quero já começar a ler do versículo 1 ao versículo 9, na versão internacional, na NVI, por favor. Lições sobre a figueira estéril. Lucas 13, de 1 a 9, a parábola da figueira estéril. Lucas capítulo 13, versículo 1 a 9. Hoje está gelado, hein? Diz assim a palavra de Deus: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes, alguns judeus, alguns fariseus, conversaram com Jesus a respeito do que Pilatos tinha feito. Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam. Foram contar isso para Jesus. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira, essa morte terrível? Eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, se vocês, ou todos vocês também não se arrependerem, todos vocês perecerão também. Ou vocês pensam que aqueles 18, ele vai para uma outra situação, uma outra morte trágica. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ou eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, Jesus fala. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixar ocupar a terra ou ficar sugando nutrientes da terra e sem produzir nada? O homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu a cavarei ao redor dela e adubarei, e talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, o Senhor pode cortá-la. Quem já conhecia essa passagem, essa história, Jesus vai contar uma parábola para trazer um ensinamento. E se você começar a perceber, aqui essa parábola foi por conta de uma conversa que começou a ter ali e que era muito comum, que era na antiguidade, nessa época, muitas pessoas achavam que mortes acidentais ou tragédias ou situações muito complicadas, olha, teve um acidente, teve uma tragédia, aquela pessoa está sofrendo, é porque ela é uma pecadora, ele é um pecador, ele cometeu algo terrível. É só você lembrar da história de Jó, quando aqueles amigos vão e começam a falar: Jó, você deve ter feito algo terrível para Deus, você deve ter cometido pecado, porque essa era a noção. Outra vez que perguntaram para Jesus sobre aquele aleijado, quem pecou, foi ele, foi a mãe? Porque se tinha essa noção, aquela pessoa que é castigada é porque é um pecador, e principalmente os judeus e fariseus tinham aquela noção: nossa, olha, a gente faz tudo certinho
E então a gente recebe tudo de bom de Deus. E os pecadores, as pessoas más, recebem castigo de Deus. E eles chegaram para Jesus, um grupo que provavelmente se sentia melhor do que os outros, por isso que a gente deduz que eram fariseus, eram aqueles religiosos que falaram: Jesus, o senhor viu como que aquelas pessoas morreram, que Herodes pegou o sangue e começou a fazer sacrifício? E Jesus vai e começa a falar assim: vocês acham que vocês são melhores do que eles? Vocês acham que eles são mais pecadores do que vocês? Vocês acham que o que eles sofreram, vocês vão se livrar só porque eles sofreram hoje? Eu digo que se vocês não se arrependerem, mais cedo ou mais tarde virá o castigo sobre vocês também. E aquela situação lá daqueles 18 que foram soterrados, caiu uma torre sobre eles. Eu digo que eles também não são piores do que vocês. O fato é, se vocês não se arrependerem, se vocês não mostrarem frutos de arrependimento, vocês serão tão castigados, ou vocês perecerão tanto quanto eles. E daí Jesus, eu acho que o pessoal fica lá daquele jeito, sem entender. Peraí, a gente vem aqui e Jesus conta essa parábola e fala sobre a figueira. Toda vez que você ver na palavra de Deus, nos evangelhos, Jesus fazendo uma analogia, uma parábola, falando sobre figueira, ele está falando sobre aquele povo, sobre os judeus, sobre Israel. Israel é a figueira. Quando ele vai se referir à igreja, é a videira. Nós somos os ramos que foram enxertados na videira. Jesus é a videira e dá início à igreja. Mas hoje a igreja nada mais é do que a figueira. Hoje nós somos o Israel de Cristo. Mas aqui o que Jesus está falando para eles? Vocês são essa figueira. Vocês estão achando que vocês ficam olhando os outros. Quem que tem pecado? Vocês qualificam, vocês, esse é mais pecador, aquele que sofreu, aquele que é cego, aquele que tem lepra, aquele que não sei o quê. Esses são os que vão sofrer. Nós que somos religiosos, nós que somos os fariseus, nós que vamos à igreja, nós que não sei, nós somos bons, nós que não matamos, nós que não roubamos, nós que temos a casa em ordem, nós que temos uma família estruturada. A gente é diferente, de uma classe diferente. Nós que somos filhos de Abraão, nós que somos judeus, descendentes de Abraão, nós somos melhores. Jesus pega e fala assim: olha, vou contar uma história para vocês. Tinha um homem que tinha uma figueira, e ele foi procurar fruto nessa figueira. E olha só, durante 3 anos foram os anos que Jesus esteve em vida, ensinando, orientando, falando, demonstrando sinais. E ele fala: e essa figueira não conseguiu produzir frutos. Toda vez que eu ia procurar, eu não achava fruto. Enquanto vocês ficam olhando tanto detalhe, tantas coisas, vocês mesmos são incapazes de produzir frutos. E ele vai e fala, só que ele termina falando, só que tem um detalhe: 3 anos eu vou morrer. Ele não fala isso, mas ele está falando, e vocês não foram capazes de produzir frutos. Mas tem um detalhe: existe uma longanimidade, uma graça, uma bondade de Deus que, por mais que se fosse vocês querem cortar, porque assim como vocês acham que os outros merecem castigo e não sei o quê, mas eu falo, vamos esperar mais um ano, vamos cuidar, vamos continuar fazendo. Quem sabe no próximo ano vai dar fruto, pode dar fruto. Agora, se não der fruto, o que é para fazer? Corte, porque não serve para nada. Porque sabe para que serve uma figueira? Sabe para que serve uma videira? Sabe para que serve uma árvore frutífera? Para dar fruto. Você percebe Jesus em outras parábolas sempre indo a uma árvore, querendo, cadê fruto? Em outro momento ele
vai, pega fruto, não, só tem folhas, e ele amaldiçoa. Porque Jesus nos chamou para gerar frutos, para dar frutos. Fala que o nome dele vai ser glorificado, o Pai é glorificado no fato de a figueira, a videira, ou seja, eu e você hoje, o Israel de Cristo, o Israel de Deus, a igreja, eu e você chamados, e hoje quer a árvore que você queira ser, se nós estivermos arraigados em Cristo, enxertados nele, eu e você, nós precisamos dar frutos, porque assim como Jesus chegava até a figueira para ver se tinha fruto, eu quero dizer que Jesus continua chegando até mim e até você. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Mas ele conta isso e eu quero algumas lições. A primeira lição que eu tiro desse texto, dessa passagem é: cuidado com o julgamento alheio. Cuidado com o julgamento alheio, porque essa conversa toda de fruto começa com uma conversa sobre as pessoas que precisavam gerar fruto, mostrar frutos, dar frutos. Eles começam falando dos outros, olhando para os outros. Pela resposta de Jesus, eles, os judeus, os fariseus, estavam a julgar as pessoas que tinham morrido de maneira trágica, como pecadoras, pessoas piores que eles. Os judeus, principalmente os fariseus, eram peritos nisso. Isso é sinal de orgulho, de arrogância, de prepotência, de pessoas que se acham melhores que outras. Tem muita gente que quando fica olhando para o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, o que o outro e nós não nos diferenciamos dos judeus, porque isso é inerente ao homem, a essa natureza pecaminosa. A gente olha para os outros, o que está acontecendo com o outro? Ah, tá vendo? É por causa disso, é por causa que ele fez isso, é por causa daquilo outro, por causa não sei o que e tal. A gente está sempre analisando, por causa de pecado, é porque ele fez aquilo, é porque ele fez aquilo outro, é porque ele errou aqui, é porque ele erra. Mas a gente pode expandir mais. Sabe? A gente começa a olhar falhas, erros em todas as coisas. A gente olha erro no trabalho, vê o outro fazendo, o outro não sei o quê. E na maioria das vezes que eu converso com pessoas que estão sempre olhando, você conversa no casamento, você vai aconselhar pessoas que estão tendo problema no casamento, é que o marido está olhando sempre o defeito da esposa, a esposa está sempre olhando o problema do marido. Porque se a gente começar a perceber que a gente também tem defeito, que a gente tem problema, que a esposa, o marido, o irmão, as pessoas também, elas têm que suportar as nossas falhas, as nossas limitações, a gente ia maneirar no julgamento das pessoas, a gente ia olhar menos para as pessoas. Quem olha muito para os outros é porque se sente melhor, por mais que na hora fala, não é porque, não, eu me sinto mesmo. Somos peritos em analisar e julgar a vida e os acontecimentos alheios, mas praticamente cego em analisar e julgar a nós mesmos. Jesus deixa muito claro, Mateus 7, de 1 a 5, um texto que Jesus fala, que a gente, que está na Bíblia, mas a gente não lê muito, quando lê parece que não é para a gente, mas eu quero dizer que é para mim e para você esse texto. Era para os judeus, mas era para mim, é para mim e para você hoje a palavra de Deus. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Ou seja, eu julgo as pessoas com graça, com misericórdia? Ou não, eu sou implacável, o erro do outro é, ela tem que pagar, ela tem que fazer, ela tem que, não, isso não pode, ela não sei o quê, porque isso está errado, eu não penso duas vezes, gente, não sei quem aqui, mas eu sei que algumas pessoas, qualquer reportagem que sai sobre crítica, falando mal de qualquer coisa em relação à igreja, você já foi ver os comentários? Daí vai lá um monte de gente, porque tudo Eu fico preocupado, será que esse pessoal não tem medo? Porque do jeito que eles estão julgando, sem saber se não é,
eles vão ser julgados com a mesma medida, do jeito implacável. Vai ser dessa maneira que eles vão ser julgados. É isso que eu não sei se você percebeu, o texto está falando isso daí. O padrão de medida que adotarem em relação aos outros será usado para medir vocês. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, do seu irmão, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para ajudar a tirar o cisco do olho do seu amigo. Essa foi a resposta de Jesus para aquelas pessoas. Vocês estão olhando para os outros, deveriam se preocupar com vocês mesmos. Versículo 2-5, Jesus respondeu, voltando no texto. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Ou seja, vocês estão achando que eles eram pior que vocês? Eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou seja, se vocês não pararem de julgar os outros, ficar analisando, preocupado tanto com o erro dos outros, o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, e não começar a perceber que vocês precisam começar a se arrepender, quero dizer que vocês vão perecer igual aos outros. Não está falando que os outros não vão perecer, ou não tem consequência, porque a palavra de Deus fala, ai daqueles que vem o escândalo. Deus sabe ninguém. É que hoje, muitas vezes, a gente fica mais preocupado em falar que a falta de fruto nossa tem a ver com o outro. E o que Jesus está falando que não tem nada a ver com isso. Eu quero sim atualizar você do ponto de vista de Jesus. Jesus está falando que o maior motivo de não encontrar fruto na figueira era porque a figueira estava olhando para os outros. Muitas vezes, pessoas que não frutificam, é porque estão mais preocupados com os outros do que consigo mesmo. Porque quando nós nos arrependemos, começamos a mostrar os frutos, que eu vou falar quais são os frutos que Jesus espera da gente. A gente não tem tempo de ficar olhando para o outro. Porque enquanto a gente fica olhando para o outro, a gente não tem condição, a gente não tem tempo, a gente não consegue produzir nada, porque a gente vai estar sempre falando, sabe por que eu não produzo? Por causa do outro, por causa daquele outro. Eu já falei que no dia do julgamento vai ser um tal de, meu querido, por que você não fez? Por que você saiu? Por que você fez isso? Por causa do outro. Não, o outro já passou aqui, eu já resolvi com ele. Ah, foi por causa da minha esposa que fez isso. Não, tua esposa vai passar, daí eu vou ver com ela. Mas e você? Por que eu não encontrei fruto em você? E lá não vai poder ficar, foi por causa dos galileus, foi por causa daquela turma. Não. Jesus falou, eu não falei para você ser juiz, eu não chamei para ser juiz, para julgar. Sabe, sobre a igreja, se você era uma outra palavra que eu poderia dar aqui, sobre o joio e o trigo. Jesus fala que na igreja, no reino, tem o maligno vem e semeia, tem o trigo, mas o maligno vem e semeia o joio, e daí cresce. Mas daí Jesus fala assim, é para a gente começar a cortar o joio, é para a gente começar a tirar o joio. Jesus fala, não cabe a vocês tirar o joio, não cabe a vocês julgar quem é o joio, porque numa dessa de vocês julgarem quem é o joio, vocês podem cortar o trigo. Daí eu poderia ir além, porque nessa de cortar o joio, tem muito joio hoje que amanhã pode se tornar trigo, e essa é a vontade de Deus. Sabe, agora tem muito gente que se acha trigo, mas na verdade não é trigo porque não tem fruto, porque trigo alimenta. Trigo que está preocupado com joio, na verdade não é trigo. Porque trigo é aquele que está preocupado com o reino. Palavra forte, meus queridos? Não, é palavra para a gente começar a frutificar. E eu quero dizer que o maior impedimento para a frutificação nesse texto, a maior revelação desse texto, que Deus colocou para mim, falou assim, sabe o que Jesus está falando?
quando ele compara esses judeus com a figueira, e quando ele vai na figueira ele não acha fruto, é porque esses judeus eles estavam preocupados, sabe com o quê? Enquanto ficamos a analisar outras pessoas, o Senhor está preocupado conosco. Uma figueira, segunda lição, e aqui vai, uma figueira nasceu para dar frutos. Uma figueira nasceu para dar fruto, uma árvore, você, nós nascemos para dar fruto. Israel era para dar frutos. A figueira era aquele povo. Jesus estava falando, ó, vocês são essa figueira. Mas aquele povo ficava olhando para os samaritanos, para os pecadores. Se você conhece um pouquinho a Bíblia, aquele povo ficava olhando para os discípulos de Jesus, que não jejuavam como eles, que não lavavam as mãos para comer, olhavam até mesmo para Jesus, que profanava o sábado, que falava que era filho de Deus, que Jesus teve que chegar a um ponto e falar assim, feliz é aquele que não vê em mim escândalo, porque esses judeus viam escândalo em tudo, porque via escândalo naquele que morria apedrejado, via escândalo porque é tudo pecador. Jesus era o príncipe do Belzebu. Por quê? Porque eles estavam mais preocupados em analisar os outros. Analisavam Jesus, analisavam os discípulos de Jesus, analisavam os samaritanos, enquanto eles eram os peritos da lei, eram os fracassos em frutificar. E eu quero dizer, enquanto a igreja de Cristo Jesus continuar ocupando o papel de juiz, de ficar olhando tudo e todos, ficar analisando, eu não faço isso por causa disso, por causa daquele, eu não faço isso por causa daquilo. Olha, você viu aquilo, você viu aquela igreja, você viu aquele outro, você viu os líderes, você viu não sei quem, você viu não sei o que, tal. Enquanto isso, Jesus chega para você e toda vez está vendo que está faltando fruto. Mas eu e você somos para frutificar. Jesus está falando aqui que enquanto esse povo ficava olhando mais para os outros, nunca produziram frutos, continuavam estéreis, que há 3 anos ouvindo, vendo, sendo ensinados e nada de frutos. Mas quais os frutos que o Senhor quer encontrar em nós? Quais os frutos que o Senhor quer encontrar em nós, se nós nascemos para frutificar? E se o impedimento, um dos principais impedimentos de frutificar, é a gente olhar para as pessoas, de julgar e ficar, enquanto isso daí, é por causa dele, por causa daquilo. Porque isso é que os judeus veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Por quê? Eles estavam sempre a analisar, em vez de crer, de aprender. Sabe, quem se coloca em posição de ficar analisando tudo, ele está numa posição, ele está falando assim, eu sou melhor. Se eu tenho condição de analisar, é porque eu sou melhor. Eu sou muito bom, por isso que eu posso analisar. Por isso que eu posso, isso é certo, isso é errado, isso é aquilo. Não, a gente tem senso crítico. Mas todo senso crítico, toda intelectualidade tem que ser submisso a Jesus, ao Rei. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente sendo atormentado por tudo que imagina, tudo porque não consegue se sujeitar a Deus. Por quê? Porque está em cima do seu pedestal de análise, de orgulho e assim por diante. Quais os frutos que o Senhor quer encontrar em nós? São 3 frutos que resumem todos. Primeiro fruto, fruto de arrependimento. E essa parábola é sobre arrependimento. Ele está falando para aquela turma, olha, vocês é igual Nicodemos, era o melhor estudioso de teologia, da Torá, de tudo. Era o cara lá que chega para Jesus e fala, Jesus, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, vai lá, fica impressionado, quer se encontrar com Jesus. Jesus chega e fala assim, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
essa questão do arrependimento, e é isso que a gente fala, Jesus ia no âmago das pessoas. O que as pessoas precisam não é saber mais sobre Ele, não é saber decorar a Bíblia, não é frequentar a igreja, não é saber ter tudo certinho. O que as pessoas precisam é nascer de novo, é entender que são pecadoras, nasceram em pecado. Nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa, e por causa desse pecado nós estamos condenados, mas por causa de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos ter uma vida nova, nós podemos ser salvos, nós podemos ser redimidos, nós podemos realmente encerrar o ciclo de condenação. Mas para isso o caminho é arrependimento, é fé e arrependimento. A gente precisa acreditar nisso. Por isso que a maior dificuldade do cristianismo, e aqui está a diferença do cristianismo sobre qualquer outra religião. As outras religiões falam: você é bom, você tem que olhar para si mesmo, para dentro de si, você tem que fazer isso, se você fizer, se você subir daqui até não sei aonde, se você se bater, se você fizer boas obras, se você não tem nada do que você faça para herdar o céu, o reino de Deus, você herdar a salvação, porque você é pecador, porque você está condenado, porque lá no Éden, eu e você, Adão, por causa da escolha dele, nós fomos condenados. Então nós nascemos em pecado, nós herdamos o pecado, e só tem um meio, não é frequentar uma igreja, não é orar, não é fazer qualquer coisa, é reconhecermos que nós somos pecadores, e nos arrependermos, falar: Jesus, eu me arrependo por ser um pecador, por ter nascido em pecado, e eu reconheço. Você sabe que arrependimento hoje é sinônimo de fraqueza? Se você ouve, assiste, vê entrevista de qualquer pessoa, de qualquer personalidade, você tem algum arrependimento? A coisa mais rara é você ver alguém falando: eu me arrependo. Você pega lá aqueles que já fizeram um monte de coisa: não me arrependo de nada, porque tudo que eu fiz me trouxe aqui, como eu trouxe aqui, nessa vida condenada, perdida, sem Deus. Ontem falei lindo, numa reunião lá, uma pessoa, quando as pessoas falam: você tem algum arrependimento? Se eu pudesse voltar, mudaria tudo. Tem uma pessoa que entende Jesus: eu me arrependo, eu me arrependo porque eu sou pecador, eu me arrependo ontem, me arrependo anteontem, quando eu conheci Jesus, eu falei: Senhor, eu me arrependo de ser pecador, e eu continuo me arrependendo todos os dias. É entender que se não for a graça, a misericórdia, se não for Deus, primeiro fruto que Deus espera, que Jesus espera de nós, e o que Ele está falando para os judeus: não adianta vocês saberem, não adianta vocês serem filhos de Abraão. Vamos lá para alguns textos. Atos 3,19, a pregação do Evangelho, João já preparando o caminho de Jesus, João Batista já falava: arrependei-vos, raça de víboras. Estava falando para quem? Para aquela turma que se achava: não, se vocês não se arrependerem. Jesus fala sobre arrependimento. Em Atos, os apóstolos, primeira pregação que Pedro está fazendo lá no capítulo 2, depois de descer um Pentecoste, fala: vocês crucificaram Jesus, vocês não reconheceram Jesus, vocês crucificaram. E fala que o povo começou a ficar assim, e perguntaram: o que nós vamos fazer agora? Pedro fala: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e sejam batizados, para que os pecados de vocês sejam perdoados. A gente precisa falar mais sobre arrependimento. Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Mateus 3, 8 e 9, João Batista falando: sabe qual fruto que você precisa, que o Senhor espera de mim e você? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem em dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Sabe que João Batista está falando aqui? Olha, se vocês não demonstrarem frutos, se Deus não chegar até vocês e começar a ver frutos de arrependimento, não adianta vocês serem judeus, não adianta vocês serem descendentes de Abraão, não adianta vocês serem circuncidados.
Eu vou traduzir, vou atualizar isso. Não adianta você ser filho de pastor, não adianta você frequentar a igreja A, igreja B, não adianta você cantar, não adianta você falar que você, eu tenho fé, eu faço isso. Se você não demonstrar frutos de arrependimento, que são os frutos de arrependimento, já vou mandar, é mudança de vida, mudança de atitude. Falar, eu me arrependo. Quando eu era pecador, quando eu era conduzido pelo pecado, eu fazia isso, fazia aquilo, eu era conduzido por essa carne, por essa velha natureza, mas porque eu me arrependi e recebi uma nova vida, hoje eu já mostro os frutos desse arrependimento, eu já sou guiado por uma nova vida. É isso que garante, quando Jesus chega até você e olha, estou encontrando fruto. Aqui tem fruto de arrependimento. Não é o que você fala, não é o que você canta, não é o que aonde você vai, é o que você vive que demonstra fruto de arrependimento. E eu quero dizer que esse é o primeiro fruto que Jesus quer ver em mim e em você. Segundo fruto, primeiro fruto qual que é? Fruto de arrependimento. Segundo fruto, fruto do Espírito. Quem se arrepende, quem começa a demonstrar frutos de arrependimento, começa a ser guiado, conduzido pelo Espírito e começa a gerar fruto do Espírito, fruto do Espírito. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Gálatas 5, de 16 a 25. Vou ler todo o texto, porque aqui já é o resumo do que eu falar nesse ponto, esse texto já fala tudo. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Vocês se arrependeram, pelo que vocês reconheceram que eram pecadores, vocês se arrependeram, vocês estão começando a demonstrar agora os frutos do arrependimento, que é uma mudança de atitude. Então agora vocês passam a viver pelo Espírito. E se vocês começarem a viver pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são guiados ou vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei, não estão mais dependentes da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as obras do pecado, as obras daquela vida do antes do arrependimento, elas são as obras da carne, são manifestas. Quais são? São manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Só isso. Eu poderia falar, e tudo que parece, tudo que é semelhante a estas coisas. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus vai chegar. Cadê os frutos? Cadê o fruto? Não tem. Frequenta uma igreja, mas Jesus vai chegar e não tem fruto. É a figueira, é Israel, é descendente de Abraão, é o povo escolhido de Deus, mas se não demonstra fruto, sinceramente, vocês como aqueles outros perecerão. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente poderia ter coisas semelhantes a essas. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, os que se arrependeram, os que estão demonstrando fruto de arrependimento e agora começam a demonstrar esses frutos, é porque crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Porque
Se já que vivemos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Já que somos conduzidos, já que somos cristãos, já que nascemos de novo, já que entendemos que Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho amado, a gente agora precisa começar a entender que a nossa vida tem que ser uma vida frutífera. E quais frutos? Arrependimento e esses frutos do Espírito. Se a gente não tem demonstrado, é que a gente não tem sido guiado pelo Espírito. E às vezes, se a gente não tem sido guiado pelo Espírito, é porque a gente não se arrependeu ainda. A gente não vive uma nova vida. Porque a passagem da velha vida para a nova vida se chama arrependimento. Tem muita gente que fica, eu quero ser cheio do Espírito. Mas você já se arrependeu? Você já se reconheceu? Em vez de ficar olhando para os outros, você já reconheceu que o problema é você? Lembra Isaías que a gente fala? Quando que a virada de chave do profeta, o maior profeta do Antigo Testamento, Isaías, quando ele começou a ver Jesus, quando ele começou a ter as visões especiais, no capítulo 6, se você olhar até o capítulo 6, do capítulo 1, capítulo 6, ele está falando, ele só está olhando o quê? O povo. Ele está olhando os outros. Esse povo é pecador. Esse povo está com as chagas, parecendo chagas podres. Esse povo é um povo de impuros lábios, de lábios impuros. Ele está falando só do povo. Mas a hora que ele vê o Senhor, ele... eu também, o povo realmente, o povo é tudo isso daí. Mas eu também sou. Ai de mim, que eu vou perecer. Ele está reconhecendo aquilo que Jesus fala, está falando para essa turma. Você também, Isaías, esse povo é tudo isso e vai perecer. Mas se você não se arrepender, você também vai perecer, porque você também é essa pessoa. Daí Isaías, eu sou essa pessoa, eu reconheço, eu me arrependo. Então peraí que eu vou te purificar agora, vou tocar a tua boca, eu vou te santificar. Eu vou mudar a tua vida, a tua história. E quando ele é mudado, tocado, ele é inundado por uma glória, por uma presença. E daí ele começa a demonstrar o terceiro fruto. Primeiro fruto. Segundo fruto. O terceiro fruto. Frutos de almas salvas. Fruto de almas salvas. Então Jesus lhe disse, Mateus 1:17. Então Jesus lhes disse: siga-me e eu os farei pescadores de homens. O foco do chamado de Jesus para os seus discípulos não era para eles se tornarem curandeiros. Não era para eles se tornarem, os caras agora que, vocês vão ser melhor do que os fariseus. Vocês vão ser... Eu vou chamar vocês, vou preparar vocês para vocês serem uma coisa. Vocês pescarem homens, vocês começarem a tocar a vida das pessoas. Mateus 28:18-20, quando Jesus está para deixar os discípulos, a última ordem dele. Mateus 28:18-20. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ele podia falar tudo aqui. Toda autoridade me foi dada. Agora vocês podem viver. Eu vou dar poder para vocês. Agora vocês podem viver por cima da carne seca. Porque agora eu ressuscitei, vocês vão ressuscitar. Agora vocês perceberam que eu sou o poderoso, Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo? Agora vocês vão começar, agora vocês vão guerrear contra Roma, agora vocês vão estabelecer o reino aqui terreno. Ele podia falar tantas coisas, podia dar autoridade para tantas coisas. Olha a ordem de Jesus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, por isso, vão e façam discípulos de todas as nações. Por isso, vão e salvem almas, conquistem almas, preguem o evangelho. Ensinem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você vê, eis que estarei convosco até o final do tempo,
Ele vai estar com a gente. Tem muita gente que fala, eu não sinto Deus. Você tem cumprido o ID? Porque isso daqui é o final do vão e façam, ensinem, batizem, conquiste alma, e eu vou estar com vocês. Tem muita gente que não sente Deus. Cadê Deus? Deus não está fazendo. Porque você está parecendo como os filhos de sanguessuga. Dá. E Deus não. A hora que você perceber que Deus tem autoridade para mudar a tua história, a tua vida, tudo. Mas isso vai acontecer. Você vai receber dessa autoridade o dia que você entender que esses frutos começarem a aparecer em você. Então agora pode ir. A hora que Deus começar a ver almas, conquista de alma, você avançando, você vai ver que nada mais toca você, porque Deus fala, aqueles que vão, também é outra promessa, vão poder pisar escorpiões e serpentes, vão poder tomar veneno, dano algum, mal nenhum vai alcançar. É promessa de guarda, de sustento, de provisão, mas para aqueles que forem, para aqueles que estiverem indo, conquistando almas. O Senhor hoje, e ao longo desse ano, que é o ano da frutificação, eu quero dizer que o Senhor vai passar em revista as suas árvores, a sua videira, chamada Pibe Pirajuí. Ele vai procurar, cadê os frutos de arrependimento? Cadê os frutos? Cadê o fruto do Espírito? Será que ele vai ver só fruto, as obras da carne? Ou será que ele vai começar a ver fruto do Espírito? Ontem, mais uma conversa, uma coisa que me chamou a atenção. E ó que eu já joguei bola. Eu falei que uma das coisas mais difíceis de você demonstrar o fruto do Espírito é no jogo de bola. Porque você leva um chutinho aqui à vontade, você já dá um chute um pouquinho mais para cima. Se a hora que você leva um encontrão aqui, você já fica pensando, a próxima vez o encontrão vai ser um pouquinho mais forte. E assim vai. A hora que você vê uma injustiça, não bateu em mim, o lateral é nosso, seu ladrão. Essas coisas. Daí eu vi uma pessoa falando assim, eu era assim, mas em pouco tempo, um discipulador, meu líder, começou a jogar comigo, começou a falar assim, isso não é postura de crente, isso não é postura de... E começou a chamar atenção. E falou, eu aprendi hoje, eu não ligo se perco, se não sei o que, se é injustiça, se chega. Hoje, daí eu jogo bola, o pessoal estranha eu jogando bola. Falei, hora que Jesus chegar, vai falar, estou vendo o fruto do Espírito, estou vendo mansidão, estou vendo domínio próprio, estou vendo frutos do Espírito. Será que na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, porque quando pessoas começarem a ver frutos de arrependimento, fruto do Espírito, a gente vai lembrar que o último fruto que o Senhor deseja e espera de nós é fruto de almas, para conquistarmos muitas pessoas. Para isso eu e você fomos chamados. Provérbios 11:30 diz, o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha, coloca na ARA esse versículo, o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é... Paulo, 1 Coríntios 9, 19, 23, olha só a tônica de Paulo. Você vê que Paulo teve uma vida... 1 Coríntios 9, 19, 23 diz assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de por algum meio salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser participante ou coparticipante dele. Você tem desejado ser participante do Evangelho?
Você tem feito, Paulo, você vê, olha só que Paulo está falando, estou fazendo de tudo. Você tem feito alguma coisa? Eu quero dizer, o Senhor tem vindo até nós, porque toda vez que Ele fala, eu passei pela figueira, eu fui até a figueira, e você quer contextualizar isso? Vamos para João, capítulo 15. João capítulo 15, versículos 5 e 8. Versículo 5 diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, se você permanece, não é se você frequenta uma igreja, não é se você acredita em Deus, não é se você tem fé, se você tem fé, você permanece em Jesus. E eu permanecer nele, esse vai fazer o quê? Esse dá muito, pode voltar para a NVI, só quando... Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer neles, esse dará muito, não é pouco não, é muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Vai para o 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês cantarem na igreja, pelo fato de vocês falarem, eu sou da igreja A, da igreja B, eu sou evangélico, eu sou esse, eu sou aquele, eu sou isso. Não. O Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Meu querido, o fruto, para terminar, não é para a árvore. E essa é a maior dificuldade nossa. Porque tudo que envolve igreja, buscar a Deus, a gente faz pensando na gente. Eu vou na igreja por causa do meu filho, por causa da minha situação, Deus pode fazer e faz. Mas tem muita gente que não permanece por causa disso. Porque daí você pode ir para a pregação passada. Isso é consequência. Quando você entender que você foi chamado para glorificar o nome de Deus, você nasceu para Ele, para a causa dEle, que Ele te fez para algo muito maior do que apenas esses míseros anos, essa sombra passageira. Quando você entender que Ele te salvou de uma eternidade, Ele tem coisas que o olho viu, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem homem nenhum consegue imaginar. É isso que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, Ele tem muito mais do que você imagina. Só que a gente se contenta com, eu preciso melhorar minha vida financeira, eu preciso dessa cura, eu preciso melhorar não sei o quê. A gente está parecendo aquelas pessoas que correram atrás dele só por causa dos pães multiplicados. Não, a gente precisa até Ele, sabendo que eu sou uma árvore, que Ele vai chegar constantemente querendo fruto. E eu preciso alimentá-lo, eu preciso falar assim, Jesus, eu sou teu, e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é fruto para o Senhor, para a tua honra e para a tua glória, para que o Pai seja glorificado, para que o Pai seja honrado. É assim? Então, automaticamente, consequentemente, as demais coisas serão acrescentadas. Os frutos que a gente às vezes sonha, pensa, Ele vai fazer. Mas às vezes a gente não chega a usufruir de tudo isso, porque a gente está querendo, não é isso, não. Comece a pensar nele, comece a obedecê-lo, comece a agir para ele. Você vai perceber que as demais coisas serão acrescentadas, que você possa realmente querer, nesse ano, frutificar, e frutificar arrependimento, frutos de arrependimento, frutos do Espírito, longanimidade, paz, amor, mansidão, e ganhar almas. Daí você pode aqui, para terminar, pastor, eu estou sem fruto, eu estou parecendo aquelas pessoas, eu estou parecendo os judeus, eu sou aquele cara que julga todos. Jesus fala assim, vocês estão há 3 anos, eu não estou encontrando fruto. Daí o servo, vamos cortar? Não, Jesus está cuidando. Eu vou cuidar mais um ano, eu vou podar, eu vou cavar, eu vou fazer. Isso mostra a longanimidade. Não interessa se você hoje tem fruto
Se hoje você é essa pessoa, hoje você se identifica, porque uma palavra dura dessa pode falar assim: nossa, e aí, então Jesus quer me cortar? Hoje não, Ele não quer te cortar. Hoje Ele trouxe essa palavra porque Ele quer colher frutos de você. Ele te criou, Ele te projetou para dar muito fruto. Ele fala: eu sei os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz, plano de prosperar vocês, planos de abençoar. E Ele fala, por isso que Ele termina falando: não, vamos esperar mais um ano. O Senhor quer esperar mais um tempo, para que você possa se arrepender, para que você possa gerar frutos de arrependimento, para que você possa se alimentar do Espírito, começar a deixar o Espírito te proporcionar essa nova vida, e para que você consiga começar a conquistar almas, a tua família, teus amigos. Essa cidade espera, para que a gente possa perceber o índice de suicídio diminuindo, o índice de violência, tantas coisas. O Senhor tem chamado essa igreja para isso. Agora não é uma pessoa frutificando, imagine 300, 400, 500 pessoas frutificando, e não um fruto, não, frutificando muito. O Pai vai ser glorificado, e quando o Pai é glorificado, a glória de Deus se manifesta. Quando Jesus estava demonstrando fruto, quando Jesus foi batizar para cumprir, Jesus não precisava de batismo de arrependimento, porque Jesus não tinha pecado. O que Jesus foi fazer? Foi obedecer. Eu vou obedecer, eu vou cumprir aquilo que o Pai tem para mim. Sabe o que o Pai fez? Ele rasga o céu e rompe uma voz: esse é o meu filho amado, em quem me dá prazer. Hoje Deus está falando, Ele quer fazer isso com você. Ele trouxe essa palavra, não é para te condenar, para falar: ó, seu fariseu, seu judeu. Não, pare com isso. Eu quero que você comece a gerar fruto. Talvez o que você não gerou é porque você olha muito para os outros. Olhe para mim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você tem muito, e eu sinto que tem muita gente, de verdade, pensa num ramo. Jesus é a videira. Um ramo sem estar conectado na videira não pode produzir. Mas você já viu uns ramos legal, cheio de cacho de uva, tem muito ramo aqui, que às vezes está sem fruto. É um ramo com potencial para ter fruto para mais de metro, para aqueles caixão de uva. E o Senhor está falando: é só você se arrepender, é só você se conectar, porque no próximo ano, talvez eu vou fazer a maior colheita na tua vida. Essa igreja vai ser abençoada por aqueles frutos de você, a tua casa, a tua família, essa cidade. E sabe lá onde Deus vai querer te levar, para que pessoas sejam alimentadas pelo fruto que vai surgir de você. Porque fruto é isso, é para alimentar a nação, é para alimentar a família, é para alimentar muitas outras pessoas. Ministério de Louvor, Deus te trouxe hoje aqui para ouvir e para falar que você é uma árvore frutífera. Que demore mais um tempo, mas hoje é dia de você reconhecer. E o caminho e a porta é o primeiro fruto. Eu converso eu não sei se você já conversou comigo, falando de problemas, não sei se você já veio com problema de casamento, com problema com outras pessoas, com problema com a igreja, com problema com qualquer tipo de problema. Se você já veio, você sabe qual é a primeira coisa que eu falo. E tem muita gente que pensa assim: nossa, eu vim aqui querendo que ele resolvesse o problema com A, com B, com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, com o meu passado, com outro líder, com não sei quem, com a igreja, com não sei o quê. Eu só falo o seguinte: o primeiro problema que você precisa acertar é você mesmo. O problema, já dei o meu testemunho, eu tive problemas no passado, tantas situações, mas não é o outro, não é a outra, não é a igreja, não é a situação, sou eu. Porque enquanto eu ficar vendo o que o outro fez, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, eu não vou estar falando assim: eu tenho um eu que é orgulhoso, que está sempre julgando, está sempre condenando, está sempre analisando, está sempre fazendo, está sempre impedindo. Deus simplesmente perceber: eu sou essa pessoa, eu sou esse fariseu. É muito pesado? Não. Muitas vezes eu sou um fariseu, muitas vezes eu sou esse analítico, muitas vezes eu sou esse julgador, muitas vezes eu sou
E eu, todos os momentos, eu preciso estar, Senhor, o porquê dessa situação. O Senhor quer trabalhar em mim. E toda vez que eu faço isso, eu estou falando, Senhor, eu reconheço que eu tenho que me arrepender. Eu sou... o outro. Não, o outro o Senhor vai tratar. Trate com ele. Tem muita gente que sai da igreja por causa de outras pessoas. Eu quero dizer que essas outras pessoas, eu poderia citar nome, não cito porque para não expor. Mas tem pessoas que no passado, pessoas saíram hoje. Porque olha o que ela fez, o que ele fez. E às vezes falhou, teve falha. Mas essas pessoas ficaram e se consertaram e se tornaram essas árvores frutíferas. Hoje são pastores, hoje são homens abençoados. Enquanto aquelas pessoas que ficaram olhando, porque o outro fez, porque o outro não faz, porque o outro não sei o quê, por causa disso, por causa daquilo, porque os discípulos não fazem isso, começam a se afastar e não se permite ser trabalhado e não se torna essa árvore frutífera e não recebem tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre as suas vidas. Eu quero de verdade que a começar em mim, a começar na liderança, e isso ser gerado para vocês, que todos nós possamos nos tornar essa árvore frutífera, olhando unicamente para Jesus e reconhecendo: eu preciso me arrepender. Você já se arrependeu por coisas, pelo que você fala, pelo que você julga, pelo que você faz, pelo que você olha? Porque a candeia dos olhos, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, quantas trevas haverá em ti? Que trevas, para frutificar é necessário luz, é necessário irrigação, é necessário coisas que as trevas, mágoa, rancor, ressentimento, tudo isso atrapalha. Às vezes você não está frutificando por conta disso. Eu quero, enquanto eles tocam uma música, se você tem algo e você quer receber uma oração, ou quer em relação a arrependimento, a esses frutos, eu preciso hoje gerar um fruto de arrependimento. Eu preciso hoje gerar um fruto de fruto do Espírito. Eu preciso gerar fruto para almas. Mas eu quero dizer que o que eu sinto mais é o fruto de arrependimento, que é a porta de todas as coisas. Eu quero convidar você aqui à frente enquanto eles cantam, e depois eu quero orar por você, em nome de Jesus. A igreja pode ficar em espírito de oração.